Boa noite. Hoje vou contar o relato de um ouvinte que prefere não se identificar, mas que permitiu compartilhar essa experiência aqui com vocês. Para manter sua privacidade, vou chamá-lo de Carlos. Ele entrou em contato dizendo que precisava tirar esse peso da alma, que os anos se passaram, mas aquela noite ainda ecoa em sua mente como o uivo que ouviu nas montanhas de Quixadá, no interior do Ceará. Carlos cresceu em uma pequena comunidade rural chamada Dom Maurício, nos arredores do município de Quixadá. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia, as casas ficavam afastadas umas das outras, com muito mato ao redor, e a estrada de terra era o único caminho de entrada e saída. Naquela época, em junho de 1996, ele tinha 16 anos e ajudava o pai na roça, especialmente durante as colheitas de milho e feijão. As noites por lá sempre foram silenciosas, às vezes interrompidas apenas pelo som do vento batendo nas folhas secas dos cajueiros ou pelos gritos distantes de algum gado desgarrado. Mas naquela noite em específico, havia algo diferente no ar. Carlos lembra que era uma sexta-feira, noite de lua cheia, e o clima estava estranho. O céu estava claro, mas o ar estava pesado, úmido, como se algo estivesse prestes a acontecer. A mãe dele chegou a comentar, enquanto fechava a janela de madeira da cozinha. "Tá sentindo esse cheiro, Carlos? Terra molhada, mas não choveu hoje." Ele não deu muita atenção, pensou que fosse só mais uma dessas coisas que a mãe dele dizia por ser muito supersticiosa. Ela costumava acender velas e rezar sempre que sentia que algo estava solto pela mata. Mas naquela noite, o pai de Carlos estava mais calado que o normal, e aquilo o deixou inquieto. Por volta das 9 da noite, Carlos foi até o galinheiro, que ficava a uns 30 metros da casa. A lamparina que levava tremia com o vento frio e inesperado. Foi ali que ele sentiu o primeiro arrepio. Parou por um instante. Tudo estava silencioso demais. Nem os sapos coachavam. Nem os grilos cantavam. E então ele ouviu um uivo longo, profundo, vindo das pedras do vale, bem próximo ao serrote do Urucum. Um som que parecia atravessar os ossos. Não era de cachorro, nem de lobo, nem de nada que ele conhecesse. Era algo diferente, quase humano. Carlos congelou. Olhou em volta, apertando mais forte a lamparina na mão. O fogo da chama tremulava, ameaçando apagar. E então, pela brecha entre as bananeiras, ele viu duas luzes amareladas. Olhos. Muito altos para ser de um cachorro. Baixos demais para uma pessoa. Correu de volta para casa, batendo a porta e gritando pelo pai. O velho Raimundo não disse uma palavra. Apenas foi até a parede, pegou a velha espingarda e disse: "Fica dentro. Tranca essa porta. E se ouvir batida, não abre." A mãe de Carlos começou a rezar em voz baixa, e ele ouviu o pai sair, a porta rangendo lentamente. Depois disso, apenas o silêncio e o som da espingarda sendo engatilhada. Carlos ficou colado na janela, tentando ver pela fresta da madeira. O luar iluminava parte do terreiro, e foi aí que ele viu algo se mexendo no mato. Alto, peludo, andando curvado. O vulto se arrastava com um jeito animalesco, mas às vezes parecia se erguer sobre duas pernas. E então, do nada, parou e olhou na direção da casa. Os olhos refletiam o luar de um jeito assustador. Carlos jurou que sentiu um arrepio correndo pela espinha. Aquilo sabia que ele estava ali. Naquela hora, mesmo com a janela trancada e minha mãe do lado, eu me senti completamente exposto. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da minha própria respiração acelerada. Minha mãe segurava um terço nas mãos e não parava de murmurar preces. Ela olhou para mim com os olhos marejados e disse baixinho: "A ele?" "Ele quem, mãe?" "O bicho, o que tua avó sempre dizia que aparecia por essas bandas quando a lua cheia batia em junho." Não quis acreditar. Achei que fosse mais uma das histórias antigas que corriam pela vila. Mas algo dentro de mim sabia que não era invenção. Aquele som, aquele olhar, aquilo não era normal. Do lado de fora, ouvi um estouro. Um disparo. A espingarda do meu pai. Depois, um grito. Não foi um grito de dor, foi mais um rosnado, um urro, como se a bala tivesse irritado a coisa, não machucado. Corri para o canto da sala e me encolhi. Minha mãe só dizia Ave Maria repetidamente. Os minutos seguintes pareciam não passar. Depois de um tempo, não sei se foram minutos ou horas, escutamos passos pesados no alpendre de madeira. Cada tábua estalava como se algo com garras enormes pisasse nelas. Aquilo parou diante da porta. Raspou alguma coisa, talvez uma unha? Contra a madeira. Meu coração parecia querer sair pela boca.
Minha mãe me empurrou com o corpo pro canto e ficou de pé, como se estivesse protegendo a casa sozinha com a fé dela. 3 batidas. Lentas. Fortes. Precisas. A porta balançou com cada impacto, mas resistiu. E então, silêncio de novo. Os passos se afastaram, primeiro pelo terreiro, depois mais longe, até sumirem completamente no mato. Só no dia seguinte, quando o dia começou a clarear, foi que tivemos coragem de sair. A porta tinha marcas. 3 sulcos fundos, como se garras tivessem tentado atravessá-la. O chão do alpendre estava riscado, e no quintal, pegadas. Não eram de homem, nem de bicho. Eram enormes, com dedos longos e garras marcadas no barro úmido. Pareciam as de um cachorro, mas com o formato de quem anda ereto. Procuramos meu pai. Ele não voltou naquela noite. Junto com alguns vizinhos, seguimos o rastro por entre a vegetação do vale, perto do riacho seco. Encontramos a espingarda dele quebrada ao meio, largada ao lado de uma pedra grande. Tinha sangue. Mas não dele. O rastro continuava a mata adentro, mas depois sumia entre as pedras do serrote. Horas depois, no fim da manhã, meu pai apareceu sozinho. Estava sujo, com arranhões no rosto e nos braços. Tremia. Só disse uma coisa: a gente vai embora daqui. Ele nunca mais falou sobre o que viu naquela noite. Só dizia que aquilo não era deste mundo. Nos mudamos uma semana depois. Viemos morar em Fortaleza, e por anos tentei esquecer o que aconteceu. Mas nunca mais consegui dormir com a janela aberta. Nunca mais consegui ouvir um uivo sem sentir medo. Por muitos anos eu calei esse relato. Tentei fingir que não aconteceu. Mas recentemente, vi uma notícia na internet sobre um avistamento estranho nas trilhas de Quixadá, e o medo voltou. Por isso decidi contar. Não por fama, nem por atenção. Mas para que outros saibam, e fiquem alertas. Anos se passaram desde aquela noite. Hoje tenho 37 anos. Moro em um bairro tranquilo da capital, trabalho como técnico de informática e tenho 2 filhos pequenos. Meus vizinhos acham que sou uma pessoa reservada, e sou mesmo. Mas não por escolha. A verdade é que nunca mais fui o mesmo desde que olhei nos olhos daquela coisa no vale. Por muito tempo, achei que minha mente havia distorcido os fatos. Que o medo, a tensão da infância e o ambiente rural tinham me pregado uma peça. Cheguei a buscar ajuda psicológica quando era mais jovem. Mas uma parte de mim sempre soube que tudo aquilo foi real. E essa certeza voltou com força há pouco mais de 2 meses, quando minha irmã me ligou chorando. Ela ainda mora no interior, numa cidade vizinha a Quixadá, chamada Banabuiú. Disse que os animais do sítio começaram a desaparecer. Cães, galinhas, até cabritos. Ninguém via nada, só as marcas. Sempre à noite. Sempre após noites de lua cheia. Um dos vizinhos dela, um senhor chamado Antônio, jurou ter visto uma coisa no milharal. Disse que tinha forma humana, mas andava abaixada, como um animal. E que os olhos eram do tamanho de jabuticabas, refletindo a luz da lanterna como 2 carvões em brasa. Minha irmã, mesmo cética, ficou preocupada e lembrou do que vivemos. Me pediu para ir até lá, me disse que precisava de alguém que acreditasse. E eu fui. Cheguei numa sexta-feira à tarde, lua cheia no céu. Senti aquele arrepio na espinha só de pisar no terreiro. As lembranças vieram como enxurrada. À noite, sentei na varanda com meu cunhado, olhando o milharal quieto. A noite estava parada demais. Sem grilos. Sem vento. E sem estrelas. Era como se o mundo segurasse o fôlego. De repente, ouvimos o primeiro uivo. Baixo. Lobo. Distante. Não era como o uivo de cachorro. Era mais profundo. Mais carregado. Como se fosse um aviso. O meu cunhado, descrente, deu risada. Disse que devia ser um lobo-guará. Mas eu sabia. Era o mesmo som que escutei naquela noite em Quixadá. E então, no meio da plantação, o milho começou a se mover. Como se alguém, ou algo, passasse por entre as fileiras. Rápido. Furtivo. Veloz demais para ser uma pessoa. Pegamos a lanterna e caminhamos até a cerca. E foi aí que vimos. No meio do caminho de terra, parado sob a luz da lua, havia algo em pé. Tinha o porte de um homem grande, mas os braços compridos demais e as pernas arqueadas. O dorso era coberto por pelos grossos e escuros. As mãos, ou garras, pendiam como de um macaco, mas os dedos eram longos e terminavam em pontas afiadas. E os olhos, meu Deus, os olhos. Eram amarelados, redondos, brilhando como faróis na escuridão. Ele ficou nos encarando por uns segundos. Depois soltou um som,
como um ronco de advertência. Virou-se e correu de volta para o mato. Os passos abafados, mas poderosos. As folhas farfalharam até se calarem novamente. Não conseguimos dormir naquela noite. No dia seguinte, encontramos pegadas parecidas com as de Quixadá. No barro, perto do galinheiro. Algumas galinhas tinham sumido. Um bode também. E assim como antes, ninguém quis falar sobre. Os moradores evitam comentar, como se temessem atrair a coisa só de mencioná-la. Voltei para casa dias depois. Trouxe comigo uma certeza silenciosa, o que eu vi quando criança voltou. E não está sozinho. Algo anda por aquelas terras, talvez desde muito antes da gente nascer. Algo que não se explica, mas se sente. Hoje, quando vejo meus filhos brincando no quintal, fico feliz por termos deixado o sertão. Mas ao mesmo tempo, me pergunto se fizemos mesmo o suficiente para nos proteger. Será que essa coisa nos seguiu? Ou será que ela está espalhada por outros lugares, aparecendo quando menos se espera? Por isso decidi contar minha história aqui no canal. Como um alerta. Como um desabafo. Como uma ferida que nunca fechou. Se você está ouvindo isso e mora perto de matas, serrotes ou plantações afastadas, fique atento ao vento, ao som da noite, e aos olhos que podem te observar no escuro. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite, e cuidado ao cruzar estradas desertas à noite.